Olá pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje a gente vai dar andamento ainda aos estudos das orações. Hoje nós vamos fazer a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Lembrando que nós já fizemos na aula passada a oração subordinada substantiva. Então só para a gente lembrar, o que é um período composto por subordinação? Eu tenho sempre uma oração que ela é subordinada, ela é dependente de uma oração principal que tem um sentido completo sintaticamente. Quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, que nós já vimos, essa oração ela faz o papel de um complemento da oração principal. Ela faz o papel o quê? De substantivo, ela vai dar um nome. Lembra? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, entre outros. Hoje, na oração adjetiva, qual é o papel do adjetivo morfologicamente? O adjetivo ele faz o quê? Ele traz uma característica. Então, a oração subordinada adjetiva, ela nada mais é do que um adjetivo da oração principal. Na oração adjetiva, nós só temos dois tipos, é um estudo menor, ok? É mais restrito. Como que a gente consegue diferenciar? Então, aqui, primeiro, o que é uma oração subordinada adjetiva? São orações dependentes, porque é subordinada, é dependente da oração principal e ela tem um papel de adjetivo, ou seja, caracterizar. Nós temos dois tipos de orações adjetivas. Nós temos as explicativas e as restritivas. A diferença é muito simples. Na oração subordinada adjetiva explicativa, eu não vou restringir a minha oração principal, esse termo da oração principal. Eu só venho explicar. Então eu dou uma pausa com uma vírgula para fazer essa explicação. Então a oração adjetiva explicativa, ela contém uma vírgula. A oração adjetiva restritiva, ela não tem vírgula. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo para que vocês percebam que na hora da pronúncia, uma você explica e a outra você restringe. O que é restringir? É particularizar. No primeiro exemplo aqui, comprei a casa que você queria. Eu tenho aqui uma vírgula. A minha oração principal é comprei a casa. O que eu consigo perceber? O sujeito, eu, o verbo transitivo direto comprar e o complemento dele, casa, tudo dentro da oração principal. O que a minha oração subordinada faz? Ela com o pronome relativo que, esse que resgata o que? Casa. Qual foi a casa que eu comprei? A que você queria. Só que quando eu utilizo uma vírgula, eu vou ler assim: comprei a casa que você queria. Simplesmente eu estou explicando que você queria essa casa. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva e explicativa marcada pela vírgula. Repare que o pronome relativo que, ele resgata um termo anterior da oração principal. Oração subordinada adjetiva restritiva. O mesmo exemplo, olha como que muda se eu tirar a vírgula. Eu comprei a casa que você queria. Não foi qualquer casa. Você não só queria a casa, eu comprei aquela casa restrita. Então, quando eu não tenho a vírgula, eu faço a leitura direto. Eu comprei a casa que você queria. E o pronome relativo, ele continua resgatando o termo anterior da oração principal. Parece simples? Sim, e é simples. A oração adjetiva nós só temos a restritiva e a explicativa. Nós temos um caso um pouquinho diferente, que vocês podem se confundir de repente em alguma questão, que é esse caso aqui. Quando a oração adjetiva está no meio da oração principal. Observem aqui esse exemplo. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. O que eu consigo perceber? Para eu ter duas orações, eu tenho que ter dois verbos ou locução verbal. Não é isso? Então, quando eu tenho aqui os artistas que declararam seu voto foram criticados, quais são os verbos? Eu tenho aqui os artistas, não é isso? Foram criticados. É uma oração. Só que a adjetiva está no meio, que declararam seu voto. Então a oração adjetiva está ali se intrometendo no meio da oração principal. A oração principal é: os artistas foram criticados. Mas que artistas são esses? Os que declararam o seu voto. Então eu não posso dizer que esse que aqui, esse pronome relativo, está resgatando uma oração, porque os artistas não é uma oração. Cadê o verbo? O verbo está lá, ó, foram
criticados. Eu tenho uma locução verbal. Então eu preciso entender também se esse pronome relativo está resgatando uma oração ou somente um termo. Quando isso acontecer, vocês têm que ler todo o enunciado e vocês vão perceber que a oração que está fazendo o papel de adjetivo, ela está no meio da oração principal, ok? É um dos casos específicos. Então, pessoal, a gente vai passar agora no novo vídeo para a oração subordinada adverbial, ok? Então a gente encerra a adjetiva por aqui.